Bom, vamos lá. Pensa só, dentro de quase todas as nossas células existe um tipo de código genético secreto. É como um manual de instruções que não está guardado na sala de comando principal, que é o núcleo, sabe? Pelo contrário, ele opera com as suas próprias regras e, olha, conta uma história fascinante sobre quem nós somos e de onde viemos. Pois é, essa é a primeira pergunta que vem à mente, né? A gente aprende desde sempre que o genoma do núcleo é o grande chefão, o livro da vida. Só que, na verdade, existe um outro DNA, super crucial, que trabalha fora de lá, espalhado pelo citoplasma. O nome desse fenômeno é herança extranuclear, e olha, ela bagunça um pouco as leis clássicas da genética que a gente conhece. E quem carrega esse código tão especial? Uma organela, e a mais importante nos animais é a mitocôndria. Então tá, nosso genoma secreto fica nas mitocôndrias. Mas antes de mais nada, vamos entender o que essa organela faz e por que raios ela precisaria de um manual de instruções só para ela. A mitocôndria é famosa, né? É a usina de força da célula. A principal função dela é a respiração celular, que é o processo que gera ATP, a moedinha de energia que abastece tudo que a gente faz. E não para por aí, ela também tem um papel super importante na apoptose, que é a morte celular programada, um processo essencial para manter o organismo saudável. E aí que vem a grande surpresa. Para dar conta de tarefas tão vitais, a mitocôndria tem o seu próprio genoma, o DNA mitocondrial, ou mtDNA. Agora, o que é realmente incrível aqui é o quanto o DNA mitocondrial é diferente daquele DNA do núcleo que a gente está acostumado. Para começar, ele é uma molécula circular de fita dupla. Sabe o que isso lembra? O DNA de uma bactéria. E mais, ele é super compacto. Não tem aqueles trechos enormes que não codificam nada, os introns, que o nosso DNA nuclear tem. Ele também é haploide, ou seja, tem uma cópia só do código, diferente do nuclear, que tem a do pai e a da mãe, e ele não é todo enroladão em proteínas, as histonas. Mas os pontos que mudam o jogo são estes. Ele é herdado quase que exclusivamente da mãe, tem um número altíssimo de cópias por célula e se replica por conta própria de acordo com a necessidade de energia da célula. Ué, mas um DNA circular que parece com o de uma bactéria vivendo dentro das nossas células. Como é que isso foi acontecer? A resposta para isso está numa aliança, um pacto que foi selado, olha, há bilhões de anos. A explicação que a ciência mais aceita para isso é a teoria endossimbiótica. O que ela diz? Basicamente que as mitocôndrias lá no início de tudo eram bactérias que viviam por conta própria. Aí um dia, uma célula ancestral engoliu uma delas. Só que em vez de ser digerida, elas começaram a viver juntas, numa relação de simbiose, um acordo que, literalmente, mudou o destino da vida na Terra. O processo deve ter sido mais ou menos assim, ó. Primeiro, uma célula hospedeira bem primitiva foi lá e fagocitou, ou seja, engoliu uma bactéria aeróbica. Em vez de ser destruída, a bactéria sobreviveu e começou a fornecer energia, o ATP, de um jeito super eficiente. E, em troca, a célula maior oferecia um ambiente seguro, proteção. Com o passar de milhões e milhões de anos, essa relação virou uma dependência mútua. Uma não vivia mais sem a outra, e a bactéria acabou evoluindo para se tornar a mitocôndria que a gente conhece hoje. E isso não é só uma ideia, uma teoria bonita, não. As evidências são concretas, são como fósseis moleculares. O genoma circular, idêntico ao de uma bactéria. A mitocôndria tem seus próprios ribossomos do tipo bacteriano, o 70S. Ela se duplica sozinha por fissão, exatamente como as bactérias se dividem. E toda a genética dela é de procarionte, haploides, sem estonas, sem introns. É a assinatura da sua origem ancestral ali, bem na nossa cara. Ok, a origem a gente já entendeu, mas o que exatamente faz esse genoma tão pequenininho ser uma ferramenta, nossa, tão poderosa para a ciência moderna? São o que a gente pode chamar de superpotências únicas dele. Duas características, principalmente, transformam o mtDN. A primeira é o que a gente pode chamar de fio de Ariadne materno. Como ele passa só de mãe para filho, sem se misturar com o DNA do pai, ele permite rastrear uma linhagem de forma contínua, geração após geração. A segunda é o relógio molecular rápido. Ele sofre mutações num ritmo muito mais acelerado que o DNA do núcleo. Isso é ótimo porque gera a variação que a gente precisa para diferenciar populações e reconstruir eventos de evolução. E a razão para essa herança ser só da mãe é bem simples, na verdade. Como essa citação explica, todo o citoplasma da primeira célula lá do zigoto vem do óvulo. E onde estão as mitocôndrias? No citoplasma. Então, a gente herda todas elas da nossa mãe. O espermatozoide, coitado, contribui basicamente só com o núcleo dele. Chega de teoria, né? Vamos ver agora alguns exemplos bem práticos para entender como essa ferramenta simplesmente revolucionou a ciência.
Vamos começar falando dos jumentos brasileiros. As raças pega, nordestino e brasileiro, elas são muito parecidas. Será que eram a mesma coisa? Bom, a análise do DNA mitocondrial provou que não, que são 3 grupos geneticamente distintos. E por que isso é tão importante? Porque o jumento nordestino está ameaçado de extinção. E com essa prova científica, agora existe uma base sólida para justificar programas de conservação focados nele, um recurso genético valioso para a agricultura familiar. Agora se preparem para algumas revelações surpreendentes. O DNA mitocondrial mostrou que os cães não foram domesticados uma única vez num lugar só. Foram vários eventos de domesticação em lugares diferentes a partir de lobos. E o mais curioso, o primeiro motivo foi para alimentação, não para companhia. Outro caso. Um estudo com gado Nelore puro de origem aqui no Brasil descobriu que muitos deles, na verdade, tinham DNA mitocondrial de origem taurina, ou seja, tinha uma história de cruzamentos escondida bem ali, na linhagem materna. E na zootecnia, o impacto é direto no bolso. O tambacu é um peixe híbrido super produtivo, mas o segredo do sucesso dele está na direção do cruzamento. Somente quando a fêmea é um tambaqui, o filhote herda a característica valiosíssima de ser zooplanctófago, ou seja, ele consegue filtrar plâncton da água, o que diminui muito o custo com ração. E isso é uma evidência fortíssima de que os genes para essa característica estão no DNA mitocondrial. E a versatilidade dele não para por aí, de jeito nenhum. Na ciência forense, por exemplo, lembra que tem muitas cópias de mtDNA por célula? Isso aumenta demais a chance de identificar restos mortais em amostras que estão muito degradadas, até carbonizadas. Na paleogenética, a sua resistência permite analisar fósseis de milhares de anos, ajudando a gente a reconstruir a história de espécies que já foram extintas. E na conservação, ajuda a planejar acasalamentos para garantir a diversidade genética em populações ameaçadas, como a dos ursos. Depois dessa viagem toda pela evolução, pela zootecnia, vamos trazer essa história para mais perto da gente e ver o impacto desse genoma minúsculo na nossa própria saúde. Como o DNA mitocondrial vem só da mãe, qualquer mutação nele causa um grupo de doenças de herança estritamente materna. Um exemplo disso é uma neuropatia que afeta cães da raça Golden Retriever. Se um macho tiver a doença, ele não passa para os filhotes, mas uma fêmea doente vai passar a mutação para toda a sua ninhada. E tem mais. O mTNA é muito sensível a danos oxidativos. E o acúmulo desses danos ao longo da vida, pois é, está diretamente ligado ao processo de envelhecimento das nossas células. Então, a grande conclusão é essa. O que começou como uma anomalia biológica, uma bactéria vivendo dentro de outra célula, acabou se tornando uma ferramenta revolucionária. Esse genoma pequenininho, com as suas próprias regras, hoje nos ajuda a definir raças, a revelar nossa história evolutiva, a resolver crimes e até entender a origem de certas doenças. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, para a gente entender de verdade essa tapeçaria complexa que é a vida, a evolução e a herança genética. Será que não está na hora de olharmos para além do núcleo e seguirmos esse fio ininterrupto que foi tecido ao longo de milênios por esse genoma secreto que vive dentro de nós?